Bom, aí está nosso gerador quântico. Ele como fazendo um resumo, tem a espira na esfera, né? Aqui é a bobina estática, onde é induzida a tensão. Tem uma bobina secundária que eu inseri para proporcionar a bobina, insere com a bobina estática. Ela está ligada no comum, tanto da bobina estática como ela inicia no ponto do centro do norte aqui da esfera. E a esfera tem essa espira, né, que induz também na bobina estática, em quadratura, e aqui tem o efeito principal, que é a bobina de fio acima de 35 AWG, bem fino, que está ligada a um ímã bipartido que polariza horas norte e horas sul, alternando o campo. Então, como eu tenho um campo alternado, eu tenho o giro da bobina e, consequentemente, o campo alternado no movimento, eu tenho uma força eletromotriz induzida. E como está em quadratura a bobina a 90 graus, a bobina secundária com a bobina estática principal, tem uma produção eletromotriz e ela está ligada diretamente aqui nessa ponte retificadora, que agora eu estou vendo a tensão a tensão de entrada, a tensão de saída da bobina, né? Está na faixa de 6,40, 5, mas ela é muito em função do aterramento eu consigo ter mais, ela foi para 8,80, ela depende desse aterramento que eu peguei no polo da bobina, e aterrei não diretamente no piso, nem no neutro. Se eu pôr no neutro, essa tensão eleva muito no neutro da rede, aqui no neutro da rede. Ele eleva muito. E eu posso levá-lo, se eu colocá-lo no piso, ele praticamente anula a tensão. Mas se eu conecto, ele depende do meu corpo. Então, vocês podem ver que eu estou inserindo entre o chinelo, entre o piso e o chinelo, meu pé. Está conectado meu pé e eu consigo esses 8 volts. Agora a gente vai ver a tensão no lado da ponte retificadora, do lado DC. Então eu vou pôr aqui o positivo. Aqui é o positivo. Eu vou ligar aqui. Mas primeiro preciso transferir para DC aqui meu osciloscópio. Ele é pequeno, mas ele satisfaz. Eu vou ligá-lo. Olha lá, eu tenho uma fonte, a tensão mantém ainda 6,40. Esse V máximo, você podia ver que o V era VRMS, era menor, né? Obviamente o RMS. Aqui ele está dando um RMS 2,40, mas a tensão de pico a pico é de 7,20, ou seja, ela está gerando 6,40 volts no máximo. Significa que a tensão de pico a pico é praticamente a tensão do zero ao máximo da rede, que ela não está, ela tira uma média, né? Então está gerando 7,80, 8,80, 7,20. A tensão DC, da saída da ponte retificadora, está tudo normal. Qual que é o objetivo? É ligar nesse dispositivo aqui, o elevador, o redutor elevador, porque ele faz o seguinte: aqui é a entrada é negativo, positivo, saída negativo, positivo. Essa saída ela é estabilizada, você consegue dobrar a tensão até mais, e você regula e estabiliza a tensão de entrada. Se eu estou entrando com 6,40 volts contínuo, eu poderia levar até mais do que 12 volts, obviamente mais do que dobrar, e até 20, 30 volts, e estabilizar essa tensão. Mas o fabricante garante a estabilidade no dobro da tensão. Ela é um elevador, redutor, tanto dobrar como reduzido. Caso ele está com 6,40,
eu precisaria de quanto? Eu precisaria de 5 volts para alimentar esse oscilador, que, né, o positivo e o negativo do oscilador, ligando no positivo oscilador, que vai levar no centelhador da bobina de terra, né? Aqui tem um capacitor de topo, o secundário e o primário da bobina e o centelhador. Então, o circuito oscilador, aqui tem um capacitor de potência, está em paralelo com a bobina primária, e o centelhador está em série com a bobina, e de forma que você elevaria essa tensão saída de 5 volts, que é mais ou menos a bobina do oscilador, e eu precisava desses 5 volts estabilizados para excitar a bobina e fazer ela funcionar. Acontece que eu nem vou ligar de novo, mas se eu anexo a bobina, o elevador, que obviamente ele não deveria produzir carga nenhuma. Se eu anexo, já inverti a polaridade, já fiz uma série de testes. Se eu conecto o redutor para ligar na ponte, né, retificador, ela entra em corte, o sistema entra em corte, cai de uma vez a tensão e eu já polarizei de todas as formas, não tenho saída na ponte. E mesmo avaliando a entrada, você percebe que cai a tensão, não por causa da carga que foi alimentada, mas você não tem tensão na saída, mesmo ajustando, regulando aqui nesse tripote, onde você faz toda a regulagem, você não consegue, nesse tripote aqui, não sei se a luz está boa, nesse tripote aqui você regula a tensão de saída. E você não consegue o efeito, não é defeito do oscilador, porque eu já testei com a fonte e eu consigo ajustar tudo certinho, mas tem um detalhe, como vocês podem ver, essa onda não é bem atenuada, precisava de uns filtros capacitivos, de forma que a fonte aqui, a onda é bem atenuada, é contínua, e eu não sei se isso faz com que esse redutor entre corte, curto-circuite, ou se realmente ele funciona como uma carga pro gerador que não suporta e ele entra em corte, apesar que ele mantém a tensão na entrada AC, quer dizer, o problema está no secundário. Então, os diodos da ponte em corte, eu sei que anexando só o redutor elevador DC-DC, você já cria uma carga para o sistema e ele entra em corte. E quanto mais a bobina. O que eu vou fazer daqui para frente, eu já tentei todas as formas e não teve jeito. Então a saída minha é fazer com que eu reduza um pouco mais as bobinas da estática, e assim como a secundária, e levar essa tensão diretamente na faixa eu já gerei 12 volts contínuo. Então eu vou tentar ver se o problema é a carga mesmo, se ele entra em corte, porque esse circuito aqui, ele é muito frágil, eu estou adicionando as bobinas para intensificar, mas agora, na hora, eu estou com 4, 5 e 60 volts. Como eu disse, dependo desse aterramento. Não sei se é a influência do aterramento devido ao meu corpo, terra, mas eu vou fazer essa tensão voltar, chegar na faixa de 5 volts, a tensão da saída da bobina, para entrar 5 volts, 5 volts, como está aqui agora, 6,40, mas ele está oscilando.
e fazer com que ela permaneça estável em 4,8 volts, 5 volts, e alimentar diretamente a bobina dela e ver se o oscilador, né? E ver se é problema da carga ou se é esse elevador redutor DC-DC que entra em corte quando curto-circuita quando entra uma carga não atenuante, uma tensão não atenuante, contínua, mas não atenuante. Como vocês podem ver, a frequência é zero aí, frequência é zero, não tem frequência, é contínua, mas ela não é atenuada. Então, a saída, como eu tentei já todas as possibilidades, para mim constatar, como não consigo identificar totalmente a potência do gerador, eu só posso avaliar se ele suporta a carga ou não, aplicando diretamente da ponte retificadora, porque o oscilador precisa da entrada retificada, aí ele oscila, alterna, né? Alterna, lógico, para transformar no transformador elevador. Ele é um autotransformador, porque o comum da bobina secundária está ligado em comum com o comum da bobina primária, quando deveria ser aterrado, mas eu não tenho um aterramento bom aqui. Se eu aterrar no neutro vai ser complicado, porque é um circuito ressonante, porque o oscilador eleva muito a tensão e ele eleva mais ainda, fazendo as centelhas, né? O plasma no topo, lá no capacitor de topo. O objetivo é fazer com que esse conjunto fosse contínuo. Eu utilizaria o redutor, mas eu não estou podendo contar com esse redutor elevador, porque só adicionar ele, já polarizei de tudo quanto é jeito, não há possibilidade, entra em corte o sistema, e eu quero aplicar diretamente na carga agora a tensão contínua da ponte retificadora no oscilador e ver se é um problema de carga, se o gerador entra em corte. É a única opção que eu tenho ainda, que me resta. Para isso, como eu falei, preciso reduzir as bobinas, o número de espiras da bobina estática e chegar no valor de 5 VCC na saída da ponte retificadora e ligar diretamente no oscilador. Ele tem essa botoeira aqui, que eu ligo e desligo o oscilador. Eu vou substituir por relés e vou fazer o controle à distância, né, por Bluetooth, via brainwave, de qualquer, ou pelo celular, de forma que eu, com o conjunto de mais 3 bobinas essa e mais 3, formar um vórtice, fazer um vórtice contínuo. Esse é o objetivo. Então, para cada bobina tem um gerador quântico perpétuo. Ele, como vocês podem ver, ele está recebendo um ganho de tensão, mas devido ao aterramento. E o aterramento não está energizado. Porque é da minha, não é, ele não está aterrado no piso. Se eu aterrar no neutro, conforme dá problema, não vai funcionar bem, a tensão vai ficar muito elevada. Eu quero reduzir, chegar a 5 volts. Como o redutor não está, eu não sei se ele entra em corte ou se ele é uma carga e não está sendo suficiente para o gerador. Isso eu só vou certificar agora, reduzindo a tensão da bobina estática, como eu já disse, e levando diretamente para o oscilador, a saída da DC da ponte, levando diretamente para o retificador e, obviamente, testando a bobina e ver se eu tenho sucesso, se a carga, se o gerador quântico perpétuo sustenta a carga. Só me resta isso.